Muito bem, meus queridos, minhas queridas, uma boa noite a todos e a todas. Boa noite, pessoal! Assim, ó, que eu gosto, com alegria, não é? Com amor. É uma alegria muito grande, vamos agradecer a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre, por mais essa oportunidade maravilhosa que Ele concede a cada um de nós estarmos aqui hoje, nessa casa abençoada, nessa casa iluminada, para mais uma noite de aprendizado, para mais uma noite de estudo tão importante dessa doutrina maravilhosa e consoladora. Hoje, meus queridos, me pediram que falasse de um tema aqui muito difícil, um tema muito complexo. É claro que eu não tenho a pretensão de esgotar este assunto tão difícil, né, até às 7 horas da manhã, que é o horário que foi me colocado. Nós vamos fechar as portas aqui, porque às 7 horas da manhã a gente tem que ir trabalhar, né? Então a gente vai até às 7, se alguém tiver que sair um pouquinho mais cedo, 6h30, não tem problema. Brincadeira, meus queridos, em 60 minutos é impossível nós dissecarmos um assunto tão difícil de falar. Falar sobre suicídio é muito complexo, mas também é muito importante. Tentaremos aqui, em linhas gerais, dar aqui, né, uma conotação do que é o suicídio, o que são as consequências desse ato insano que nós cometemos contra a própria vida. Os amigos espirituais têm nos pedido muito, em especial, a nossa querida Ivone do Amaral Pereira, que sempre tem nos visitado nas nossas reuniões, e aqui tem pedido aos palestrantes que falem mais sobre esse tema, que está sendo muito pouco discutido, e tem preocupado muito a equipe espiritual, né, a espiritualidade superior, devido ao alto índice na humanidade que vem ocorrendo dessas situações. Então, nós teremos aqui a tentativa aqui de passar para vocês um pouquinho do que é esse tema, e depois vocês continuem estudando nesta casa, em outras casas, e nos livros, né, sobre esse tema que é muito importante, né? Para nós começarmos a falar sobre essa questão do suicídio, a primeira coisa que nós temos que falar é sobre morte, não é? Para suicidar a gente tem que morrer, não é verdade? E o que é morte? O que é essa tão temível morte? A morte é o fim de tudo. E nós vamos ver aqui que a morte nada mais é do que a simples e natural cessação das atividades orgânicas do corpo físico, ou seja, o nosso corpo físico ele para de funcionar. A morte natural, ela se dá pelo esgotamento da vitalidade orgânica dos fluidos vitais necessários ao funcionamento das atividades do corpo físico. Os amigos espirituais fazem uma analogia interessante, que é como uma lâmpada que vai se apagando pela falta de energia elétrica. Diferente do suicídio, que nós vamos analisar aqui agora há pouco. Entretanto, com a morte do corpo físico, a vida continua no plano espiritual, pois que não é mais do que uma transição, onde o espírito é desligado do corpo físico e ele passa então a viver na sua autêntica condição espiritual, onde ele é atraído, olha só, né, a gente ressalta aqui, né, para locais de acordo com a sua afinidade. Portanto, a morte, como na interpretação de muitas pessoas representa o fim da vida, não existe, porque a vida continua eterna no plano espiritual. E é assim que é, meus queridos, né? Nós não morremos, né? Nós simplesmente passamos de uma fase do plano físico para o plano espiritual. O nosso corpo físico, nós temos aqui um tempo, vamos chamar assim, um tempo de vida útil. É como uma bateria, como uma pilha que você coloca numa lanterna. Tem gente que usa mal a lanterna, usa a lanterna durante o dia, gasta mais. E essa pilha, quando ela vai acabando a sua energia, né, vai chegar ao ponto que ela não serve mais, acabou, tem que jogar fora. É assim mais ou menos com o corpo físico. E essa é a única certeza que nós temos nessa vida, que o nosso corpo físico vai morrer um dia. Ou será que aqui alguém acha que vai ficar para semente? Alguém acha que vai ficar nesse corpinho físico o resto da eternidade? Não vai. 70, uns 80, outros 90 anos para mais alguns, 90 e poucos, 100 até, tem gente que chega no 100, tem uns que passa do 100, não é? Que caquinho, velho, tá custando
querendo andar, custa arrastando, mas não larga. O corpinho é meu, é o apego de tal maneira, tá lá custando, né? Como o Tiago colocou aqui na reunião de estudo agora há pouco, né? Tá precisando de otorrino, né? Que é, como é que é, Tiago? Deus tá chamando, né? E ele não tá ouvindo, né? Então tá mais ou menos assim. Mas vai chegar uma hora que vai desencarnar. Ninguém aqui já foi em alguma festa de aniversário? Ah, eu fui numa festa de aniversário ontem. Quantos anos que eu estava fazendo? 180. Não existe. Porque isso é contra uma lei natural, uma lei divina, portanto, né? Então todos nós vamos desencarnar mais cedo ou mais tarde. Isso é uma realidade, não é? E o nada? O nada existe? Olha só. O nada não existe, meus queridos. Esta visão, esta versão de que não existe nada após a morte não é verdadeira, porque o espírito é imortal e sobrevive à morte do corpo físico. Essa versão do nada é uma visão materialista. Nós vamos olhar na codificação espírita, né? Quando Allan Kardec, ela está muito clara essa questão nas páginas, principalmente do livro O Céu e o Inferno. Esse livro, que foi o quarto livro codificado por Allan Kardec em 1865, ele nos retrata também, chamado esse livro, A Justiça Divina segundo o Espiritismo. Na sua segunda parte, ele coloca para nós o relato de vários espíritos que são evocados nas reuniões mediúnicas que Kardec dirige, né? Inclusive os espíritos de suicidas. Então é um livro que não pode faltar na nossa cabeceira. É um livro para não ser lido, mas é um livro para ser estudado e sempre. E quando nós morremos, nós vamos para algum lugar no espaço? Olha só. Com certeza sim, nós somos atraídos, conforme nós afirmamos agora há pouco, né, para aqueles lugares onde nós nos afinizamos. Ou seja, se tivermos sido pessoas que praticamos o bem, esforçando para seguir os ensinamentos do Cristo, estaremos em locais bem agradáveis, como as metrópoles, né, as colônias no plano espiritual. Entretanto, aquelas pessoas que agiram de forma contrária aos preceitos de Jesus, praticando o mal contra os seus semelhantes e contra si mesmo, né, através dos vícios aqui, por exemplo, esses espíritos, quando se desencarnarem, ficarão em zonas de sofrimento, que nós denominamos aqui de umbral ou zonas umbralinas, ou mesmo vagando entre nós aqui encarnados, que se afinizam com aquelas práticas dos vícios, por exemplo. Naturalmente que serão todos ajudados e resgatados, cada um no seu tempo certo, mas Deus não desampara nenhum. Olha só, é importante nós entendermos, meus queridos, que não muda absolutamente nada quando a gente desencarna. Quando nós morrermos, seremos as mesmas pessoas. O dia que eu, Sérgio, morrer, por isso que na doutrina espírita nos ensina que nós desencarnamos. Por isso falamos desencarnar. Eu serei o mesmo Sérgio, com os mesmos defeitos, com as mesmas qualidades, com esta mesma aparência que eu estou aqui agora dessa última reencarnação. Não vou ficar nem mais burro, nem mais inteligente. Vou lembrar da minha esposa, do meu filho, dos meus amigos, dos meus parentes, e eu vou ser atraído para lugares de acordo com a minha afinidade. Se fui realmente uma pessoa aqui de bom senso, esforçando para seguir os preceitos cristãos, vou estar em lugares agradáveis. Caso contrário, em lugares bem complicados. Ou vagando, como nós colocamos aqui, entre os encarnados, por exemplo, que se afinizam aqui pelos vícios. Porque, como eu disse, não muda nada. Se a pessoa estava aqui, no plano físico, né, gostava de beber, de fumar, de usar drogas, por exemplo, quando desencarnar, se não estiver preparado e não quiser receber o auxílio, vai ficar entre os encarnados, que se afinizam com isso, bebendo junto, fumando junto, né? Não o líquido, mas as emanações. Fuma junto, se saciando com aquelas sensações, se satisfazendo ali com essas mesmas sensações do álcool, ali, né? Usando o encarnado para isso. Nós vamos ver isso de uma forma muito positivista num livro que eu gostaria de sugerir para vocês, né, aqui, e também aos internautas que nos assistem agora, né? Nossas palestras agora são todas gravadas em vídeo e disponibilizadas no site, mas que vocês possam estudar o livro Sexo e Destino, do nosso querido e saudoso Chico Xavier, ditado por André Luiz, ditado também para Valdo Vieira. O interessante desse livro é que André Luiz ditou uma parte do livro para o Chico Xavier
e outra parte do livro para o Valdo Vieira, em capítulos alternados, inclusive. Tiveram que juntar os dois médiuns para editar o livro, né? E lá, André Luiz nos coloca, né, essa questão de como que os espíritos podem influenciar a nossa vida nessa questão aí dos vícios, por exemplo. Então é um livro também que a gente tem que estudar bastante. Bom, fizemos esse preâmbulo para então começar a entrar efetivamente no nosso tema, suicídio. O que é o suicídio? Olha só. O suicídio é um crime contra a própria vida. Define-se lá no dicionário: dar-se a morte a si mesmo, matar-se, causar a própria ruína. Olha só. Eu acredito que não existe uma definição melhor para o suicídio. Causar a própria ruína. Olha só. Nós não temos, meus queridos, o direito de tirar a nossa vida. Somente a Deus compete esse direito. Ele nos deu e Ele pode tirar. E o suicídio, longe de ser uma porta de saída, longe de ser uma válvula de escape, ele nos trará terríveis, horríveis consequências desse ato insano. Jamais será uma alternativa para que nós possamos resolver os nossos problemas. Esse não é o caminho e jamais será. E nós vamos ver isso no decorrer do nosso estudo dessa noite aqui, não é? Para que vocês possam ter a noção, a estatística nos mostra, por isso que a espiritualidade superior ela se preocupa tanto com essa questão e nos pede para falar muito sobre isso. A cada 20 segundos, uma pessoa suicida no mundo, no planeta. 3 pessoas por minuto. É muita gente, né? Em média. No decorrer dessa palestra, ao terminar essa palestra de 60 minutos, 180 pessoas terão se suicidado, em média. Por isso, essa preocupação aí dos nossos amigos espirituais com relação a isso. Existem categorias diferentes entre os suicidas? Olha só. Nós vamos ver aqui que existem basicamente 2 categorias de suicidas. Os suicidas voluntários ou conscientes e os suicidas involuntários, ou também chamados de suicidas inconscientes, não é? O que seria um suicida inconsciente? O suicida inconsciente ou suicida involuntário é aquele que não tem consciência definida de matar-se. Porém, ele pratica hábitos nocivos mortais, como a questão dos vícios, do tabagismo, do alcoolismo, das drogas psicóticas, né? Apesar de ter a informação do mal, que hoje a medicina está aí amplamente nos divulgando, né? Ele não está intencionado em se matar, né? Ele não diz, por exemplo, eu estou fumando e bebendo porque eu quero morrer, né? Ele jamais fala isso. Entretanto, ao se desencarnar e também quando reencarnar, olha só, sofrerá as consequências de ter lesado determinadas partes do seu corpo físico e, consequentemente, do seu perispírito, ou corpo perispiritual, como queira. Como também sofrerá as responsabilidades morais em ceder às paixões que levou ao caminho dos vícios. Olha só. O suicida inconsciente, como nós colocamos aqui, não é aquele suicida que quer morrer, mas ele está se matando, não é? E aí nós vamos ver aqui um relato interessante, que quem aqui leu o livro Nosso Lar, ou até assistiu o filme, né, vai ver que André Luiz, depois de longos 8 anos terrenos, quando foi resgatado nas regiões umbralinas pelo ministro Clarencio, e também por Lísias, né, e a equipe, e quando ele chegou e foi levado à colônia Nosso Lar, no hospital, falaram para ele, nosso irmão está aqui, mas que pena que ele veio através do suicídio. Aí o André Luiz, escutando aquilo, ficou bravo, né? Que isso, vocês estão ficando doidos? Essa não é minha ficha, não, meu prontuário não é esse aí, não. Vocês pegaram errado, né? Eu não suicidei, não, eu era médico, sou médico. Eu lutei contra a minha doença incansavelmente. Tá errado o que vocês estão falando aí, ficou bravo, né? Aí ele falou assim, suicidou sim, meu irmão. Você tinha uma vida desregrada. Você bebia demais. Você fumava demais. Você comia demais. Você era muito nervoso. Olha os brabinhos aí, ó. Os impacientes, né? Eu, por exemplo. Nervosinho, né? Aí.
Onde é que vai entrar nisso aí? Está se contaminando, você está destruindo os seus órgãos internos, né? Por causa dessa braveza também. E dos vícios, né? Que você está danificando aqui. E nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso também, né, daqui a pouquinho. E o suicídio consciente, né? Ou suicídio voluntário. É aquele em que voluntariamente a pessoa tira sua própria vida, de maneira violenta. Como, por exemplo, dando um tiro em si mesma, enforcando-se, se jogando sobre as rodas de uma locomotiva, se envenenando. Agora, olha só que coisa interessante, meus queridos. Mesmo neste caso, ocorrem situações diferenciadas, como o suicida, por exemplo, que premedita durante muito tempo aquele seu ato. Diferente daquele outro que, num momento de desespero, tira a própria vida. O que, mesmo assim, de forma alguma, justifica a sua atitude. E nós vamos pegar lá na obra do Livro dos Espíritos, que é, né, um livro fantástico, maravilhoso, que todos devem estudar, na questão 944, quando Kardec pergunta para os espíritos: tem o homem o direito de dispor da sua vida? E os espíritos superiores respondem: não. Somente a Deus assiste esse direito. O suicídio voluntário importa na transgressão dessa lei. Então tudo tem os seus atenuantes, mas sempre será considerado suicídio, né? Tem aquele que, num ato de desespero, né, e vai lá e pá, dá um tiro na cabeça, se enforca. E tem aquele que premedita durante meses, faz parecer um acidente, né? Ele programa o seu suicídio para parecer um acidente, para não deixar aquela situação constrangedora para a família. Tem um caso interessante de uma cidade próxima aqui de Divinópolis que aconteceu, de um dentista. Ele começou a perder a visão, né? Começou a ficar cego. Ele gostava muito da sua profissão. Ele já não começava mais a dar conta de trabalhar e começou a entrar numa depressão muito grande. Então ele chegou e foi numa funerária, olhou ali, né? Foi no velório, analisou. Depois chegou na funerária e falou assim: olha só, quando eu morrer, eu quero ser enterrado nesse caixão aqui, ó, nesse caixão, e eu quero ser velado lá naquele lugar lá. E foi lá e deu um tiro na cabeça, né? Ele programou tudo aquilo no desespero, coitado, né? Então que Deus tenha piedade desse nosso companheiro. E qual que é a primeira impressão de um suicida? Quando ele chega no plano espiritual, o que ele sente, o que ele vê, né, ali? Olha só. E nós vamos ver no livro maravilhoso, que é o livro Consolador, psicografado pelo nosso querido e saudoso Chico Xavier, e ditado por Emmanuel, na sua questão de número 154, quando Emmanuel coloca assim: a primeira decepção que os aguarda é a realidade da vida que não se extingue com as transições da morte do corpo físico. Vida essa agravada por tormentos pavorosos em virtude de sua decisão tocada de suprema rebeldia. E nós vamos ver uma outra questão agora no Livro dos Espíritos, que é a questão de número 957, quando os espíritos respondem assim: há, porém, uma consequência a que o suicida não pode escapar, é o desapontamento. Olha só. Mas a sorte não é a mesma para todos. Depende das circunstâncias. Alguns expiam a falta imediatamente, outros em novas existências, que será pior do que aquela cujo curso interromperam. O suicida, quando ele chega no plano espiritual, naquela condição, né, ele vê que não morre. Ele quer morrer, mas não morre. Esse é o maior desapontamento dele, né? E a gente vê isso, infelizmente, acontecer muito nas reuniões mediúnicas. Isso chega a ser rotineiro, infelizmente, de entidades que estão chegando num desespero tão grande que nos corta o coração de dó dessas pessoas, desses espíritos, né, que estão ali se manifestando, pedindo pelo amor de Deus para morrer. Mas eu quero morrer, eu não morro. Eu pensei que eu ia morrer, que eu ia resolver meus problemas, que eu ia acabar com aquela lamúria. Agora eu estou numa situação muito pior. Eu estou num sofrimento terrível. E quando a gente fala assim: meu querido, mas a gente não morre. Mas e a minha vontade, onde é que fica? Não, nesse caso o livre-arbítrio não funciona, né? Nós não temos aqui, a gente não morre até onde a gente conhece, tá certo?
Pior do que isso, é que o espírito sente no plano espiritual as mesmas sensações daquele momento que o levou ao suicídio. Então ele sente ali a corda o enforcando, né? O estampido da arma, segundo após segundo, da bala entrando na sua cabeça, e ele ouvindo o disparo e o sangue escorrendo ali, direto, sem parar. A queda livre, a cada segundo, cada segundo, né? Ali naquela situação. A dor no estômago do veneno tomado. Então isso é muito triste, né? O médium, a hora que chega, ele passa mal, né? O orientador da reunião mediúnica, ele tem que ser rápido ali para que as energias, o choque anímico possa libertar, quebrando aquela cristalização mental que o espírito se encontra, porque ele está cristalizado ainda naquele momento. Ele está fixo naquela ideia de que aconteceu, né? Com a corda o enforcando ali naquele momento. Tem um caso interessante que aconteceu comigo, né? Que se não fosse tão trágico, seria até muito engraçado, né? Quando eu começava nas reuniões mediúnicas, né, estudava bastante, estudava muito, né? Mas eu estava lá então como auxiliar do dirigente. Aqui eu aproveito para deixar registrado aqui, né, o meu agradecimento eterno ao meu grande amigo, o Sr. João Balbi, que aqui se encontra presente, nos honrando com a sua presença, que me ajudou muito, me ensinou muito e tem me ensinado muito até hoje, me ajudado muito nessa casa aqui. E na época ele me ensinou tudo que eu sei, né? Lá na reunião mediúnica. Então, quando eu estava lá orientando os espíritos, e o espírito manifestou, né? Eu estava iniciando ainda, né? Muito sem experiência. E o espírito manifestou assim: água, 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 água. Eu assim: calma, meu irmão, calma, nós vamos arrumar água para você, né? Aqui, ó, nós vamos colocar aqui na sua boca aqui, né? Um copo de água. Não, não, não. Na verdade, o espírito tinha morrido afogado, né? E eu estava tacando mais água nele. Beba água, meu filho, né? E o homem daquela, né, situação lá. Mas são os ossos do ofício, né? Para quem está aprendendo, a gente tem que passar por isso aí. Hoje a gente vai tendo a intuição, vai aflorando mais, né? Ali você acaba tendo a sua percepção ali dentro, ali sabendo lidar com a situação. Mas o coitado, imagina o sofrimento desse espírito vendo a água passar por cima do seu corpo, segundo após segundo, ali naquela situação. É realmente muito triste, né? A falsa escapada, né? O que pensar do suicida que tem como objetivo escapar das misérias e das decepções da vida? Olha só. E nós vamos de novo recorrer ao Livro dos Espíritos, na questão de número 946, né? Quando Kardec ali pergunta para os espíritos, e os espíritos respondem assim: pobres espíritos que não têm a coragem de suportar as misérias da existência. Deus ajuda aos que sofrem e não aos que carecem de energia e de coragem. As tribulações da vida são as provas ou expiações. Felizes os que as suportam sem se queixar, porque serão recompensados. Ai, porém, daqueles que esperam a salvação, do que na sua impiedade chamam acaso ou fortuna. O acaso ou a fortuna, para me servir da linguagem deles, pode com efeito favorecê-los por um momento, mas para lhes fazer sentir mais tarde, cruelmente, a vacuidade, né? O vazio dessas palavras. Olha só. Todos nós, aqui, meus queridos, passamos por situações difíceis na nossa vida. É fato. Problemas, dificuldades, né? No nosso dia a dia, ali. Mas se nós estudarmos mais profundamente a doutrina espírita, nós vamos ver que essas dificuldades, que esses problemas que nós estamos vivenciando, que nós estamos passando, na verdade, são oportunidades de nós nos melhorarmos. Na verdade, são desafios que nós temos que superar. E aqui eu já gostaria de fazer uma sugestão para todos vocês que estão aqui hoje e também aos internautas. Vamos lá no nosso dicionário. Vai lá na palavra dificuldade e risca ela do seu dicionário. Vai lá na palavra problema e risca ela. E vai lá na palavra desafio e argole ela. Nós não temos problemas, meus queridos. Nós não temos dificuldades.
Nós temos desafios a superar. Cada dia da nossa vida que Deus nos dá é uma grandiosíssima oportunidade, é uma dádiva, é um presente que Deus nos dá de nós nos melhorarmos. É um desafio ali que nós temos que superar as nossas mazelas, as nossas iniquidades. Defeitos temos e temos que superá-los, vencê-los. E é através da existência corporal que nós vamos conseguir vencer cada dia esses desafios. Para que quando nós retornarmos ao plano espiritual, nós não nos envergonharmos de nós mesmos perante a nossa própria consciência. Porque é ela que vai nos cobrar. Não é Deus que vai estar lá apontando o dedo para nós. Não vai ter Jesus lá apontando para nós, nem o nosso Espírito protetor, não. Somos nós. Quando a ficha cair, meu Deus, o que eu fiz da minha vida? E pede, aí eu imploro uma nova oportunidade, né? Sendo que nós tínhamos tudo aqui para que nós pudéssemos vencer. E aí acaba suicidando, perdendo a oportunidade de se melhorar. E olha só, terão sequelas as futuras reencarnações desses espíritos que cometeram o suicídio? O suicida terá sequelas nas suas reencarnações vindouras. Este ato insano contra a própria vida danifica o corpo perispiritual, isto é, o perispírito, que é o corpo que acompanha o espírito na sua realidade. O perispírito é que dá forma ao corpo físico. Quando este é agredido, né, quando nós agredimos o corpo físico, o perispírito também é agredido, simultaneamente. Inclui-se aqui as agressões pelos vícios também, que provocam as mesmas sequelas, repercutindo no perispírito e também trazendo-as quando das futuras reencarnações. Para exemplificar, podemos citar aqui as situações de um tiro na cabeça, ocasionar um futuro distúrbio mental grave. O uso do veneno poderá render sérios problemas digestivos ou no sangue. E as opções pelo enforcamento ou afogamento trarão reações correlatas aos sentidos comprometidos. Nada é regra geral, mas existe a certeza de que o suicida trará sequelas na sua vida futura. Eu não tenha dúvida disso, meus queridos. Não é regra, mas a pessoa que deu aqui um tiro na cabeça vai ter problema, né? Não é porque todo mundo aqui que está com problema mental, que a gente vê, que deu tiro na cabeça, não. Cada caso é um caso. Não existe nada igual, né? Mas uma coisa nós podemos afirmar para vocês. Esse espírito terá sequelas desse ato danoso que ele cometeu contra si mesmo. Ele danificou o seu corpo perispiritual, né? Danificando o seu corpo físico, obviamente, e simultaneamente ele danifica o seu corpo perispiritual, né? Mas não é só o suicida consciente, não. Esse que dá o tiro na cabeça, por exemplo, que bebe veneno e se enfoca. É o suicida inconsciente também. Esse também, como nós já vimos aqui nos slides anteriores, o suicídio inconsciente é aquele que está lá se matando sem ter a vontade de morrer. Ele está bebendo, ele está fumando, ele está usando drogas, né? Ele está se matando. Tem a consciência disso, porque é uma pessoa inteligente que está vendo isso. Hoje nós temos aí uma mídia fantástica, né? A evolução tecnológica nos avisando pela medicina o tanto que o fumo é prejudicial, o tanto que a bebida é prejudicial, o tanto que as drogas são prejudiciais, né? E a pessoa continua usufruindo disso daí, né? E vai passar aperto, né? Vai sofrer e vai sofrer muito. Eu digo que sofre 3 vezes. Essa é a verdade. Porque olha só, a pessoa está aqui, está fumando, bebendo, né? Aí contrai um câncer, né? O cigarro destrói o corpo físico. Aí sofre aqui no plano físico. Sofre, e o câncer vai corroendo ali o corpo físico, vai matando a pessoa aos poucos. E o cara vai sofrendo ali as prestações, até desencarnar num sofrimento muito grande. Chega no plano espiritual como um suicida, né? Aí sofre no plano espiritual, depois reencarna. Aí reencarna com problemas, né, ali físicos. E às vezes a medicina não explica e não tem condições e não sabe explicar por que às vezes uma criança nasce com problemas. Por exemplo, às vezes nasce lá uma criança lá em tenra idade, né, um recém-nascido, que
tem problema no fígado, com aquela doença da... Como é que chama a doença do... Quem bebe demais no fígado? Cirrose, né? Aí nasce a criança com cirrose. Aí o médico fala, mas não pode. Aí chega, isso aqui é hereditário, né? A mãe e o pai bebe? Não, bebe não. E o avô e a avó bebe? Não, bebe também não. E o bisavô bebe? Ih, bisavô bebi, meu filho. Nossa senhora, bisavô bebia e comia garrafa de tirar gosto, né? É o dito cujo. Quem está reencarnando ali é o bisavô, né? Não deixa de ser hereditário, né? Entre aspas, tá certo? É a própria pessoa que está reencarnando ali com problemas. Por quê? E aí vai culpar quem? Deus? Deus, não sei o que, Deus é mau, né? Não tem misericórdia. Uma criancinha, tadinho desse menino. É uma criancinha agora, num corpo de criança, mas é um espírito milenar que está ali e que cometeu muitos atos contra ele mesmo, né? Então a gente hoje está colhendo o fruto do nosso próprio plantio. E o suicídio provocado ou o suicídio induzido? Olha só. O que poderá acontecer com a pessoa que provoca ou induz, né, o outro a suicidar-se? E de novo, nós vamos recorrer a essa obra magnífica que é o Livro dos Espíritos, na questão de 946, e que tem uma resposta, uma simples frase dos Espíritos que eles falam assim: ai deles, responderão como por um assassínio. Olha, isso é pesado, né? É como se praticasse um homicídio, matasse uma pessoa. Porém, é importante ressaltar que pode parecer que é atenuante, né, para o suicídio, mas nunca será considerado de peso fundamental, porque na verdade o desejo de se autoeliminar já existia de maneira inconsciente na mente do suicida. A responsabilidade indireta de outra pessoa poderá ser fator atenuante, mas o ato não deixará de ser caracterizado como um suicídio. Olha só, às vezes a pessoa já vem ali com essa predisposição, né, para o suicídio ali, porque já cometeu em outras existências anteriores. Alguém me fez uma pergunta ali: mas já está na programação que ele vai suicidar? Não. Ninguém vem para uma reencarnação com o objetivo de falir. Todo mundo reencarna para progredir. O suicídio ou outras situações que a gente acaba enveredando aqui é o nosso livre-arbítrio, né? Aí entra a nossa vontade, é você desistir. Mas você não vem, não, aos 35 anos está programado para dar um tiro na cabeça. Isso não existe não, gente. O espírito vem com essa programação no seu processo reencarnatório. Mas tem aquelas pessoas que induzem os outros a suicidarem. Essas, como nos ensina aqui os espíritos superiores, responderão como por um assassinato, né? É aquelas pessoas que só jogam as pessoas para baixo, né? Pessoas que, ao invés de elevar a autoestima da pessoa, de elevar a moral, de dar fé ali, né, na pessoa, não. Fica jogando a pessoa mais para baixo. A pessoa chega para o outro e diz assim: nossa, mas que vida sua, hein, filho? Puxa vida, Deus que me livre e guarde. Você sofre demais, né? Nossa Senhora. Não, eu não aguentaria essa vida não. Deus que me livre. Você tá doido. Você, nossa, não tem perspectiva de melhorar a sua vida não, hein? Se eu fosse você, eu até já tinha suicidado há muito tempo. Tem gente assim. E a pessoa que às vezes não tem o conhecimento, né, da doutrina espírita, e aí fica até de uma certa forma lógica para ela. Assim, peraí, eu estou num sofrimento aqui, que eu estou vendo aqui, que eu não vou melhorar de jeito nenhum. Para que eu vou continuar sofrendo então? Melhor suicidar mesmo, né? E acaba suicidando, esquecendo que, na verdade, aquele sofrimento, como nós colocamos aqui agora há pouco, né, são os desafios que ela tem que superar. E aí tem essas pessoas que vão jogando ali lenha na fogueira, né? Quer apagar a fogueira com gasolina, né? E aí joga a pessoa ainda mais para baixo ainda. Tem uma leitura que nós já colocamos aqui do livro, já sugerido aqui, livro Céu e Inferno. No capítulo 5, nós vamos ver lá, né, na segunda parte do livro. O livro é dividido em duas partes, né? A primeira
fala da impossibilidade das penas eternas, do sofrimento eterno. E a segunda parte está lá os relatos dos espíritos nas suas mais diversas situações. Espíritos medianos, espíritos sofredores, espíritos vingativos e os espíritos de suicidas. É um livro que não podemos deixar de ler. E lá no capítulo 5 tem lá um capítulo interessante que conta a história de Luiz e a pespontadeira de Butinas. Quando então Luiz é namorado da moça e ele de poucas rendas, né? Não era uma pessoa abastada, então ele almoçava e jantava na casa da noiva para economizar, para poder casar com ela. E a moça tinha outros planos, ela queria uma coisa melhor, materialmente falando para ela. E certa feita ela chegou perto e disse: olha, vamos acabar com esse nosso relacionamento. Eu não quero mais e pronto, e acabou. E Luiz então ali tentou de todas as formas e acabou terminando aquele noivado. E a moça só escuta então, quando Luiz sai para o alpendre, ela escuta um baque de alguma coisa caindo. Ela achou que era uma brincadeira, alguma coisa, para chamar a atenção dela, mas quando os vizinhos chegaram, Luiz estava com a faca cravada no coração. Evocado por Allan Kardec, ele culpava a moça pelo seu suicídio. Não, eu suicidei por culpa dela. E aí era um sofrimento muito grande para a moça, que arrumou ali um inimigo ferrenho e que, num processo aí, que ele julgava ela por ter sido a causadora da sua morte. Tem um caso interessante também, que nos conta a espiritualidade de uma jovem muito boa, mas de uma pobreza muito grande, e tinha uma mãe, era só ela e a mãe era cega, então vivia às expensas da filha, que também tinha uma vida muito difícil, trabalhava para poder comer, para poder comprar o almoço e a janta, vamos chamar assim. E todo dia ela passava perto das mulheres ali, da região dela, e ela falou: oh, minha filha, você é uma santa. O dia que você morrer, você vai direto para os braços de Jesus. Você é uma pessoa muito iluminada. E aí, a senhora acha? Não, você é pessoa boa demais. Nossa, se você morrer hoje, você vai direto para o céu. É assim que você morrer, eu tenho certeza que você cuida muito bem de todo mundo, você é uma pessoa boa demais. E foi colocando aquilo na cabeça da menina. E a jovem foi colocando que assim: gente, então eu vou para o céu mesmo. E aí a menina foi e suicidou para ir lá. O maior martírio dela no plano espiritual era ver a mãe sofrer esmolando, porque a mãe dependia dela. Então olha só, induzida no egoísmo: eu vou para o céu, vou para o céu, vou para o céu. Então são casos que a gente tem que serve para nossa reflexão. O suplício de uma saudade. O que acontece com pessoas que se matam esperando se reencontrar com os entes queridos? Olha só. Isso é muito interessante, meus queridos? Não é só de problemas de saúde, financeiro, desgosto pela vida, depressão profunda, angústia e outras mazelas da alma e do corpo que podem levar ao suicídio, mas também o apego obsessivo por entes queridos que já desencarnaram. Na sua revolta causada pela perda e no desespero por não achar que vai conseguir viver com a ausência daquele ente querido, e no afã de acreditar no reencontro, o suicida comete o auto louco. Aí está o grande equívoco. E aí nós vamos novamente no Livro dos Espíritos, na questão 956, quando os Espíritos respondem assim: muito diverso do que esperam é o resultado que colhem. Em vez de se reunirem ao que era objeto de suas afeições, deles se afastam por longo tempo, porque não é possível que Deus recompense um ato de covardia e o insulto que lhe fazem, como duvidarem de sua providência. Pagarão esse instante de loucura com aflições maiores do que as que pensaram abreviar, e não terão para compensá-las a satisfação que esperavam. Olha só. E aí resignação, meus queridos? A resignação pela morte de um ente querido. E a gente vê isso muito nos velórios. As pessoas se debruçando sobre o caixão, chorando, se desesperando, arrancando cabelo, desmaiando até. E às vezes até pessoas que não se davam muito bem. Ali às vezes o marido e a esposa que não se bicavam muito, e a hora um que desencarna, aí fica o outro lá em cima, ai meu Deus, como é que eu vou fazer? Eu não vou conseguir viver sem ele, eu não vou conseguir viver sem ela. Isso não é saudade, isso é remorso.
Temos que falar que amamos os nossos entes queridos é agora, não é depois que eles desencarnarem ou nós desencarnarmos, né? E às vezes a gente vê a pessoa ali debruçando, chorando. Ah, me enterra junto com ele. Ah, eu quero ir, que não sei o que, não é? Olha só, o desespero ali naquele momento. Tem um caso interessante que nos conta, não sei se aqui verídico como é que foi que aconteceu, que na hora do enterro, né, ali, na hora que foi fechar o carro, eu quero ir junto, né? E a mulher abraçava o corpo do marido, e os dois não eram muito bons ali não bicava muito não, né? E a hora que foi lá, eu vou junto, me enterra junto com ele, que eu quero ir junto, e não sei o que, aquele desespero danado, e eu não vou viver sem ele, eu quero ser enterrada junto. De repente a mulher escorregou e caiu lá dentro do buraco, lá na cova. Socorro, me tira daqui, tirei eu daqui, não dá querendo enterrar junto, né? Joga pasada de terra na cabeça dela, mas fica nada. Quem é que quer ser enterrado vivo, gente, né? Aí você vê que aí a hipocrisia, né? Em muitas situações, não são todas, é claro. Não é? A gente não pode generalizar. Mas esses casos, meus queridos, às vezes a pessoa então, nessa irresignação, ela se mata na ânsia de encontrar com o ente querido. E aí vai para lugares muito piores. E muito distante daquela pessoa ele vai estar, porque não é assim que ele vai conseguir encontrar com aquela pessoa. Não é? Ajuda fraterna. Como que nós devemos ajudar uma pessoa que diz que pretende se suicidar? Olha só. Todos os recursos disponíveis deverão ser utilizados. A psicologia é de grande auxílio. E em alguns casos a psiquiatria poderá ser uma excelente terapia. Mas é de fundamental importância o conhecimento da doutrina espírita, que será sempre o antídoto perfeito contra o suicídio, fortalecendo no homem a ideia de Deus e mostrando que a vida não tem fim. Olha só, meus queridos. É jamais, em tempo algum, nós virarmos as costas para quem quer que seja que estiver nos procurando, passando por situações difíceis. É não mensurar a dor dos outros. Nós não temos esse direito. Nós não podemos mensurar a dor daquele nosso irmão. Às vezes a pessoa chega para nós com um problema que para nós é uma coisa tão insignificante, mas que para ele ou para ela é o fim do mundo. A pessoa chega e diz, eu terminei o meu namoro, eu vou suicidar. Aí você fala assim, mas que bobeira, hein? Tá doido? Para com isso, que bobagem. A rua tem um tanto de homem aí, um tanto de mulher aí, ó. Para com isso. Que isso? Aquilo é o fim do mundo para aquela pessoa. Se você já superou essa fase, se você aquilo já não te afeta se acontecer com você, para aquela pessoa ela está no estágio que aquilo ainda ela não consegue suportar, ela não consegue superar. Então nós temos que ajudar, meus queridos. Nós temos que ter caridade. Praticar a caridade é isso, é emprestar o ombro. Há um tempo atrás, quando eu ajudava muito, hoje eu não tenho tempo de ajudar, né, nas outras casas, porque essa casa aqui é muito grande, me toma todo o meu tempo, 7 dias por semana. Na época eu era coordenador de estudos lá do Centro Espírita Maria de Nazaré, e numa parte da manhã, né, ali, logo depois ali da palestra e tudo mais, eu saí correndo, né, já ali, super atrasado por meus compromissos, porque a minha vida é uma loucura. Eu não sei como que dá tempo nas 30 horas do meu dia, porque o meu dia tem 30, né? E eu já saí correndo ali na porta do centro, já com um monte de coisa para fazer, e eu cruzei com um jovem. Esse jovem estava parado do lado de fora, olhando lá para dentro. Eu parei, bom dia, bom dia, bom dia. Mas a hora que acendeu aquela luzinha vermelha, eu falei, opa. Aí voltei, tudo bem? Ele olhou, não respondeu. Eu disse, você não gostaria de entrar para conversar com alguém? Eu falei assim, talvez. Aí acendeu outra luzinha vermelha. Tem alguma coisa errada. Vamos entrar, tomar uma água, né? Aí ele entrou. Aí eu fui buscar, né, ali uma pessoa para atendê-lo, né? Fazer o atendimento, lá chama atendimento fraterno, né? Para fazer o atendimento com aquela pessoa. E não tinha ninguém naquele dia. As pessoas, né, tinham faltado naquele dia. Oh, meu Deus do céu, né?
Como é que faz? Aí eu falei assim, vem cá, você não gostaria de conversar? Talvez, vamos conversar comigo, vem cá. Aí nós levamos ele para a salinha lá de atendimento. E eu fiquei com essa pessoa, nesse momento eu desliguei meu celular, né? Fiquei com ela 4 horas e 20 minutos conversando. Que é a parte da manhã toda. Quando nós terminamos a nossa conversa, ele disse para mim assim, olha moço, deixa eu falar uma coisa para você. Eu não sou espírita. Aliás, eu não sou nada. Eu não sei o que eu estou fazendo aqui. Eu não sei por que eu parei na porta dessa casa. Alguma coisa me fez eu parar aqui. Mas naquele momento que você me chamou para entrar, eu estava indo pular naquela ponte ali. Lá tem uma ponte ali perto do centro, né? E hoje seria o meu último dia de vida. Mas hoje, depois dessa nossa conversa, eu não vou fazer isso mais não. Agora eu sei que eu tenho que resolver meus problemas. Agora eu entendi. E hoje ele está muito bem. De vez em quando eu encontro com ele por aí, né? E eu fiquei pensando depois. E se eu tivesse passado rapidamente, né, ali, ido embora, ou levado ele lá para dentro da sala e não tivesse ninguém, eu disse, olha, volta amanhã. Amanhã tem gente aqui para conversar com você. Já não teria tempo mais. Ia conversar com ele só se fosse uma reunião mediúnica, né? Então, meus queridos, o que quero dizer com isso? Não deixem as oportunidades passar de ajudar as pessoas. Não percam essa oportunidade. A equipe espiritual leva um trabalhão danado às vezes para encaminhar uma pessoa até a sua frente. Se você não tem condições de ajudar, encaminhe para alguém que tem essa condição. Mas jamais vire as costas, né? Isso é que é importante. Olha só, tem uma passagem muito bonita e muito profunda de um poeta português, Antero de Quental. Antero de Quental foi um poeta português e ele suicidou. E depois de um tempo, né, longo, quando ele teve condições de manifestar, ele deixou a seguinte mensagem. Essa mensagem está no livro Do País da Luz e Martírio de um Suicida. E ele fala assim: os maiores martírios da terra são doces consolações em comparação com os mais suaves sofrimentos de um suicídio. Olha só. A pior desgraça que pode acontecer na face da terra, a pior da pior coisa que pode acontecer, é uma doce consolação se nós compararmos ao mais suave sofrimento de um suicida. Então, meus queridos, eu não sei, em palavras aqui, falar para vocês o que é sofrimento de um suicida. Não tem como eu me expressar, né? Eu sei de uma coisa: é muito grande o sofrimento, né? É muito grande. E jamais será aqui uma válvula de escape. Eu sei aqui que todos nós temos dificuldades. Eu sei que todos nós aqui temos problemas. Mas como eu disse, vamos mudar isso para desafios. Cada um aqui tem sua cruz para carregar. Mas Deus, na sua infinita misericórdia, na sua infinita justiça, na sua infinita bondade, jamais, em tempo algum, Ele dá uma cruz mais pesada do que a gente dá conta de carregar. É a do peso certo. Mas vou dizer uma coisa para vocês: tem gente carregando cruz muito, mas muito mais pesada do que a gente pode imaginar, que provavelmente nós não daríamos conta de suportar. Eu quero passar para vocês algumas imagens fortes, imagens realmente chocantes, mas que é a realidade da vida que acontece ainda no planeta Terra, nesse estágio evolutivo que nós nos encontramos. Então, meus queridos, eu vou pedir para que vocês possam abrir não só as suas mentes, mas abram os seus corações para o que a gente vai ver aqui agora. E nós vamos ver então, será que a gente está sofrendo, né? Se acha que é infeliz, olhe para eles.
Se acha que seu salário é baixo, que tal dela? Se acha que não tem muitos amigos, que tal dele? Quando pensar em desistir, pense neste homem. Se acha que sofre na vida, sofre tanto quanto ele? Se reclama sobre o seu sistema de transporte, que tal o deles? Se a sua sociedade é injusta consigo, que tal a dela? Estudar chateia-te? A eles, com certeza, não. Você odeia comer verduras? Eles morrem é de fome. O carinho dos teus pais te cansa? Eles não têm nenhum. Você está enjoado dos mesmos jogos? Eles não têm nenhuma opção. Alguém te deu um Adidas em vez de um Nike? Ele só tem uma única marca. Não estás agradecidos por uma cama para dormir? Eles gostariam de nunca mais acordar. Meus queridos, será que depois disso tudo nós podemos reclamar da nossa vida? Eu digo para vocês, nós somos indignos de reclamar da nossa vida. Nós não temos esse direito de reclamar da nossa vida. Nós deveríamos agradecer todos os dias a Deus pela grandiosíssima oportunidade que Ele nos dá a cada um de nós nessa reencarnação, nessa situação que nós estamos vivenciando aqui hoje. Eu quero crer e peço a Deus que todos nós que aqui nos encontramos aqui hoje possam, ao retornar aos nossos lares, possam encontrar então ali um teto que nos acolhe. Pode não ser uma casa própria, mas um lar que nos acolhe. Que não estejam morando aqui debaixo de pontes e de viadutos. Que possam, ao chegar no nosso lar, termos lá uma refeição que nos aguarda. Um arrozinho com feijão. Talvez não um manjar dos deuses da antiga Grécia, mas uma sopinha. Tomar um banho quente, uma roupa limpa, deitar com um cobertor que nos aquece. Retornar
ao seio da nossa família. Talvez não aquela família que seria aquela ideal para nós, que nós gostaríamos de ter, mas é a nossa família. Porque tem gente, meus queridos, que gostariam e dariam qualquer coisa para estar no nosso lugar. Mas eu sei, meus queridos, que às vezes a nossa existência não é fácil. Sei, como disse aqui, das nossas dificuldades e dos nossos problemas no dia a dia. Mas olha só, meus amigos, Deus jamais desampara seus filhos. Deus jamais nos abandona. Jesus jamais esquece dos seus irmãozinhos menores. Os nossos amigos espirituais, o nosso espírito protetor está sempre atento às nossas necessidades. Não duvidem disso, meus queridos. Não duvidem disso. Eles estão ali atentos a nos auxiliar, a nos ajudar em tudo que for possível, em tudo que for permitido. E quando, então, nós acharmos que estamos jogados ao relento, eu quero encerrar com uma mensagem muito bonita aqui. Que possamos aqui encerrar com chave de ouro esse nosso estudo, com o coração elevado, com a mente elevada, com os pensamentos elevados em Deus, com a fé renovada. Eu quero mostrar para vocês uma mensagem muito bonita, de um espírito maravilhoso, Rubens Costa Romanelli, que quando aqui encarnado, divinopolitano da Gema, que foi morar em Belo Horizonte, e deixou para nós vários livros. O seu primeiro livro, O Primado de um Espírito. E na sua primeira lição, intitulada Quando? Quando? Filho meu, quando nas horas de íntimo desgosto, o desalento te invadir a alma e as lágrimas te aflorarem aos olhos, busca-me. Eu sou aquele que sabe sufocar-te o pranto e estancar-te as lágrimas. Quando te julgares incompreendidos que te circundam e vires que em torno a indiferença recrudesce, acerca-te de mim. Eu sou a luz, sob cujos raios se aclaram a pureza de tuas intenções e a nobreza de teus sentimentos. E quando se extinguir o ânimo para arrostares as vicissitudes da vida e te achares na iminência de desfalecer, chama-me. Eu sou a força, capaz de remover-te as pedras dos caminhos e sobrepor-te às adversidades do mundo. E quando, inclementes, te açoitares os vendavais da sorte e já não souberes onde reclinar a cabeça, corre para junto de mim. Eu sou o refúgio, em cujo seio encontrarás guarida para o teu corpo e tranquilidade para o teu espírito. E quando te faltar a calma, nos momentos de maior aflição, e te considerares incapaz de conservar a serenidade de espírito, invoca-me. Eu sou a paciência, que te faz vencer os transes mais dolorosos e triunfar das situações mais difíceis. E quando te debateres nos paroxismos da dor, e tiveres a alma ulcerada pelos abrolhos dos caminhos, grita por mim. Eu sou o bálsamo, que te cicatriza as chagas e te minora os padecimentos. E quando o mundo te iludir com suas promessas falazes, e perceberes que já ninguém pode inspirar-te confiança, vem a mim. Eu sou a sinceridade, que sabe corresponder à franqueza de tuas atitudes e à nobreza de teus ideais. E quando a tristeza e a melancolia te povoarem o coração, e tudo te causar aborrecimento, clama por mim. Eu sou a alegria, que te insufla um alento novo e te faz conhecer os encantos de teu mundo interior. E quando um a um te fenecerem os ideais mais belos e te sentires no auge do desespero, apela para mim. Eu sou a esperança, que te robustece a fé e te acalenta os sonhos. E quando a impiedade recusar-se a relevar-te as faltas, experimentares a dureza do coração humano, procura-me. Eu sou o perdão, que te levanta o ânimo e promove a reabilitação de teu espírito. E quando duvidares de tudo, até de tuas próprias convicções, e o ceticismo te avassalar a alma, recorre a mim. Eu sou a crença,
que te inunda de luz o entendimento e te habilita para a conquista da felicidade. E quando já não provares a sublimidade de uma afeição terna e sincera, e te desiludires do sentimento de teu semelhante, aproxima-te de mim. Eu sou a renúncia, que te ensina a olvidar a ingratidão dos homens e a esquecer a incompreensão do mundo. E quando, enfim, quiseres saber quem sou, pergunta ao riacho que murmura, e ao pássaro que canta, à flor que desabrocha, e à estrela que cintila, ao moço que espera, e ao velho que recorda. Eu sou a dinâmica da vida e a harmonia da natureza. Chamo-me amor, o remédio para todos os males que te atormentam o espírito. Estende-me, pois, a tua mão, ó alma filha de minha alma, que eu te conduzirei, numa sequência de êxtases e deslumbramentos, às serenas mansões do infinito, sob a luz brilhante da eternidade. E é com esse sentimento, meus queridos, que eu gostaria de agradecer o carinho de vocês, as vibrações que emanaram para nós aqui, e pedir que possam ter fé, essa fé imorredora em Jesus, que possamos seguir firmes, fortes, para que possamos retornar ao plano espiritual como vencedores. Que Jesus possa abençoar a cada um de vocês, seus familiares, todos os seus entes queridos, hoje e sempre. Muito obrigado, meus queridos.